Oi, pessoal! Chega mais que nós vamos comentar os capítulos 47 e 48 de Mansfield Park, os capítulos finais dessa obra, da terceira obra que estamos lendo, ou para alguns relendo, de Jane Austen. Faz parte do projeto #Relendo Austen e do nosso projeto que começou durante essa quarentena, que é Jane Austen Lives, aqui da Jane Austen Society of Brazil. Nós estamos completando hoje a live 59, teremos uma live 60 com a professora Magda Veloso, que ainda vamos confirmar a data, mas fiquem atentos. E agora a gente vai partir para a discussão dos capítulos finais, com a participação de Lilia dos Anjos, do perfil Lilia Books. E como a Duda Graciano disse, fogo no parquinho, que agora a história vai pegar no tranco, vai desenrolar aí. Esperando a Lilia aceitar o convite. Hora do barraco, fogo no parquinho e por aí vai. Olá! Voltamos. E aí vem o que falaram no final, né? Como não lembrar da senhora Norris, da tia Norris, essa tia que, nossa, Ela já é mencionada ali na segunda linha da minha tradução. A primeira fala que os Bertrands estavam bem felizes, né? E a senhora Norris, olha aí, veneno chacoalha aí é um nome diferente, mas aí a cobra aí fazendo barulho. Ela estava, por mais afeição que tivesse a Maria, era realmente o que mais sofria. Então, porque também falhou a educação que ela deu. Porque a Lady Bertram não era responsável pela educação dessas meninas, né? E a Norris, ela não. acabou assumindo e era uma espécie de jogo ali de quem falava, não é gritava, mas quem falava mais alto entre a senhora Norris e o Sir Thomas, que ele é o pai, né? Ele tinha o pulso firme e ela ficava, né, panos quentes ali, passando o pano. O que é muito interessante é o fato de que mal Fanny chega a Mansfield Park, é recepcionada lá pela Lady Bertram, porque diz que a última linha do capítulo anterior, do 46, vai dizer assim, que enfim ela ia ter consolo, né? Porque Aham. a Fanny chegou, ia ser aquela ajuda que ela tanto necessitava. Uhum. E aí, a senhora Norris não tem o que dizer, Exato. Acho aí culpado. pensa que a culpa de tudo que está acontecendo é da Fanny, porque se a Fanny tivesse aceito o convite, né? Posteriormente um pedido, Uhum. posteriormente uma forçação de barra, para que se unisse ao Crawford, ele jamais teria tomado a atitude É. de se aproximar novamente da Maria e, consequentemente, o escândalo não aconteceria. Vem a questão das escolhas novamente, gente. Quem foi que obrigou o Henry a encontrar com a Maria novamente? Quem foi que obrigou a Maria a flertar com ele novamente? Quem obrigou a Ele não Maria, o Henry, estava tomaria a decisão de fugir? ele não estava Não, fixado na parada da Fanny Price, não estava lá. pois é. Então, assim, é mais uma questão de escolha novamente. E aí a Norris vai querer culpar a Fanny pelo o que aconteceu. Como se Não a vai gostar da presença da Susan, né? como se a Fanny Price fosse possível para qualquer mulher, independente da se Fanny ou não, de segurar um homem quando ele quer fazer as coisas que ele acha que tá no direito, né? Que conquistar uma mulher casada é algo, para aquela época, principalmente, uma ousadia sem noção. Tem É uma uma coisa dúvida. inadmissível. E a Norris, ela não tem senso, porque pensar também assim, o Henry foi lá, flertou e tudo mais. E a Maria aceitou Sim, a presença dele. A Maria aceitou esse cortejar novamente. Então, assim, são as duas pessoas ali agindo racionalmente, não são crianças, são é. pessoas que tomam Ainda mais decisões por consciência, entendeu? Então, como é que a Fanny pode ser culpada por uma de. coisa que ela não tem culpa, né? Não tem nada a ver com a situação, inclusive. Se o Henry deixou de gostar dela da noite para o dia,
Se ele decidiu se envolver com a Maria, aí é o problema deles, entendeu? É muito interessante. Pois é, Lívia. Pois é, né? É o que acontece muito, né? Deixa eu Ele vai lá, faz o que faz, hein? É comum, né? Isso acontece até hoje, né? Que ele fica ali como se fosse nos dias atuais, seria assim, o cara trocou a noiva por uma mulher casada, essa noiva que não conseguiu segurar esse rapaz, que a culpa ainda cai sobre a mulher. Mas tem uma fala aí É, da Duda Graciano, tá bem pra cima aí, mas que eu salvei aqui. Essa parte que ela fala sobre a falta de caráter das crianças, Bertrand e dos Crawford, me lembra aquela frase de Emma: a vaidade trabalhando em uma mente fraca produz muitos tipos de danos. É isso, fechou. Porque perfeito. é a situação assim, porque por mais educação e moral que eles tivessem recebido lições de moral, não tem jeito. A vaidade tocou fundo ali. E a gente vê mais adiante que Maria queria realmente atingir Fanny, né? Ela É, ela perdeu para a Fanny na questão do o interesse do Henry Crawford. Então, quando ela teve a oportunidade, ela ela falou assim: então agora eu vou dar o troco, eu vou seduzir. Só que é uma inconsequência sem limites, né? Porque não tem condições isso, né? Por é. mais que Então, juridicamente não seja um crime, né? A traição hoje em dia não é um crime, né? Que você comete, não. mas é como você pode falar melhor que eu, é uma sociedade que se desfaz ali, um combinado, né? A Para traição, aquela época, recaía muito sobre a mulher. sim. Livros de lei, que eu acho que não está aqui, né? A Ana do Livros de Lei já fez alguns vídeos a respeito e fez uma live com você Uhum. tratando disso, né? Como a culpa caía muito em cima da mulher, tanto que a Maria socialmente vai perder muito mais que o Henry. Com Ele vai certeza. reconstruindo meio que a conduta dele ali no meio social com o passar do tempo, mas para Maria acabou, gente. Ela vai viver ali a parte da sociedade. Sim. Com o Henry, sem o Henry, tanto faz. Ela largou o marido dela, acabou para ela, entendeu? Então, assim, mas o que eu quero destacar é que, independentemente de ficar buscando esses culpados, entre aspas, a atitude foi dos dois. E querer culpar a Fanny por Uhum. isso é muito injusto, né, por parte da senhora Knowles de achar que ela tem esse poder, que a Fanny tem esse poder imenso de ter provocado uma destruição em cadeia das famílias, das relações e tudo mais, né? E A aí gente vê tem também, Lília, uma situação que ainda é comum de acontecer hoje em dia é da questão das mulheres elas também aumentarem esse peso, essa responsabilidade, porque a própria sogra da Maria, por motivos que ela acha justo, né? Porque a Maria fugiu contra o rapaz e não ficou casada com o filho dela, ela permite que até a empregada tornasse essa história pública, né? Então esse escândalo acabou virando domínio público, as pessoas sabendo. Tudo bem que no jornal foi publicado com a inicial ali, né? As iniciais do Mas Hurt. foi uma forma de vingança. Foi uma forma de vingança que a sogra, que já não se dava bem desde o princípio com a nora, né? De poder promover. A gente está falando de 1814, né? 1814. Então, assim, qual a forma que ela encontrou? Mesmo porque, assim, a senhora Rushworth, a mãe, né? Ela encontrou a maneira de expor a ex-nora e, Uhum. ao mesmo tempo, de mostrar o filho como sendo um coitadinho e que estava Exato. novamente à disposição na sociedade, entendeu? Uhum. Porque, assim, para Maria acabou, para o Rushworth não. Ele Não, continuou milionário, ele continuou ali e, ao desfazer esse casamento que beneficiaria a ele, ele poderia procurar outra pessoa para desposar ele, tranquilamente. ele estaria com a ficha limpa totalmente. Isso, totalmente. Né? Ah, Discussãozinha outra coisa da fuga da que. Júlia, que eu queria falar, mas Oi? tem uma É, discussão a respeito da fuga da Júlia, que eu. era grave, mas era mais perdoável do que a Maria, porque a da Maria foi um escândalo de fato, né? Isso. O que eu queria destacar assim, bem rapidinho, que eu achei. Eu achei uma frase tão solta e tão aleatória que o tom piora um pouco do seu estado de saúde ao saber
dos escândalos envolvendo as irmãs. Aí eu parei, eu disse, sério? Que ele se abalou mesmo? Porque a Aham, Maria fugiu, porque a aham. Júlia fugiu. Eu achei tão aleatório isso que eu parei e fiquei pensando. Se fosse o Edmund abalado, eu não dizia nada não, mas o Tom É, eu não acredito tem que muito a ver. ela quis colocar um tom mais humanizado no personagem Tom Bertrand. Talvez Ele assim, fica mais, porque ele vai se conscientizando, né? exato, talvez seja por isso, né? Eu creio que seja isso, mas é, tem também a questão da discussão, assim, né, da reflexão a respeito do Edmund ter sido prejudicado com esse movimento em falso aí do Henry Crawford e da Maria, porque agora ele não vai poder, né, se relacionar com a Mary Crawford, porque é uma família meio suja aí, né? Mas assim, o que que acontece? A metade, do 47, ele meio que se divide. Tem primeiro essa questão, né, Uhum, a, da Fanny retornar e tudo mais, e ter acontecido essa questão de entender que se a Fanny seria culpada ou não, e uhum, depois vem toda essa questão envolvendo o Edmund. É interessante porque, assim, o Sir Thomas agora ele não aprova mais que o Edmund tenha proximidade com a Mary. uhum, Fato. sim. Mas o que vem mais adiante é o Edmund parar, depois de alguns dias, conversar com a Fanny e Uhum, contar que ele foi encontrar com ex- a Mary para ter uma conversa decisiva. uhum, Aí aqui, essa conversa decisiva é que mostra assim como a opinião da Mary sobre o clero, aham, sobre a própria forma das relações entre as pessoas, porque ela quer suavizar a situação do irmão, do Henry, com a Maria, a ponto deles serem aceitos pela família Bertram. uhum. Aí o Edmund, ele fica horrorizado por perceber que a Mary não faz exame de consciência nenhum, ela não vê culpa alguma, ela, inclusive, gente, mesmo sem ter nenhuma ligação lá com a senhora Norris, ela vai culpar a Fanny e vai dizer que se não fosse ela, que nunca perdoaria a Ah, Fanny, que porque ela não aceitou de bom grado a proposta gente, menina, eu tô rindo porque Lívia. a menina disse, o nome dela é P. Máximo, diz que ele foi gado até o final. Não tem como não rir dessa frase. Gente, olha, no meu livro aqui foi a página 495. Aí ele diz assim: finalmente abriu os olhos. Eu digo, Edmund, 495 páginas para abrir os olhos. 6, 7 meses depois ele abre os olhos, né? De tudo que já estava ali na frente dele. Cadê a Cláudia para dizer assim: tá vendo? Eu avisei. A Aham. Cláudia avisou Cláudia, há não, dias. a Cláudia não pode estar porque ela tá dando um curso ou fazendo um curso lá em Ouro Preto às quintas, então por isso ela não tá com a gente. Pois é. Então, mas ela falou naquela época e que ela tinha certeza, eu já tinha lido também, né? Tudo bem. Mas aí a gente vai relendo e vai encontrando, assim. Ele disse que ficou horrorizado. Como é que ela pode ter essa opinião? Como é que ela aceita isso assim? Aham. E, Ele chama gente, de loucura marcada, só uma loucura, tá? Ela via aquela situação toda como uma loucura, mas é uma coisa sem cabimento, não é uma coisa assim, sabe, que você, sei lá, faz as coisas assim inconsequentemente, mas tem consequência para todo mundo dessas famílias, né? Tá todo mundo. porque é 1814, né? Então, assim, como é que ela lá, naquela época, fosse hoje, seria visto que, olha, a Mary, ela não quer que ninguém tenha rancor, vamos todo Tá? mundo para frente, vida que segue, segue o Aham. jogo, mas em 1814 não era simplesmente assim, olha, aconteceu, só resta ao seu pai aceitar tudo de bom grado, para que nossas famílias não percam vínculo e tudo mais. É porque ela também estava pensando em manter ainda o vínculo com o Edmund, só que ele veio dessa conduta dela, ele disse que ficou horrorizado, que os olhos abriram, Sim. que não tinha mais nenhuma forma de manter
a qualquer tipo de relação com a Mary e vai além, né? Ele diz que fez um. É como se fosse um sermão, né? Tivesse Aham, sido um sermão ali e colocou para fora tudo, toda a revolta que ele sentiu exato. pela proposição dela, da questão de não concordar com o que ela estava propondo, que a Maria jamais seria aceita em Monsieur Park, que o Henry também. O Henry não tinha o direito de fazer aquilo. Aí é interessante porque ele acha que o erro ainda continua sendo pelo fato de ter interesse na Fanny e ter Uhum. desprezado. Tem uma E não coisa, tinha uma mais nada a questão, ver com a Fanny. tem uma questão também que é o que a Mary reafirma, essa questão que você acabou de dizer, porque que a Fanny não aceitou? Ela tem toda a culpa, garota idiota. E mais adiante ele vai, e você acredita que ela disse isso? Tipo, Fanny, ela foi capaz, esse anjo de candura que eu construí na minha cabeça, agora Não fala existe. coisas como essa. E ele fala: agora o encanto está quebrado. Meus olhos estão bem abertos. Aí eu, bem feito. Eu escrevi aqui, bem feito. Caiu do cavalo, literalmente. Olha o que a Samia está dizendo, é muito interessante. Para Mary, o problema não era a questão da infidelidade, mas que as pessoas descobrissem o adultério e as famílias ficassem queimadas, né? Uhum. Todos que estivessem envolvidos nessa situação. Então, alguém falou aí que foi DBDB. Ela diz aí, oi, meu Deus, eu não estou enxergando. A Mary e a Isabela de Abadia de Northanger podem dar as mãos. Sim, muito parecido com o comportamento das duas, aliás. A, a, a Isabela lá, a Thorpe, não era nada amiga da Catherine, né? Nada, nada amiga, nossa. E a Mary nunca foi amiga da Fanny. Lívia, tóxica demais, ao extremo, a Mary, assim, o Henry vai aprender, o Henry não, o Edmund vai aprender a duras penas a contornar essa situação, né? Uhum. E ela tenta de tudo, assim, o Edmund fica horrorizado, corta relações ali, qualquer vínculo que existia entre os Bertram e os Crawford se encerra nesse capítulo, né, que é o penúltimo capítulo, e o 48 vai meio que colocar os pingos nos is. Uhum. Só ainda no 47, ela ainda imagina um casamento possível entre o Henry e a Maria, e ainda fala: se Maria for induzida a deixar a proteção de Henry, haverá muito menos probabilidade que ele se case com ela e permaneça ao seu lado. Ou seja, perdeu, né? Perdeu o Playboy, aquela expressão vulgar que a gente usa aqui. Se você sair de frente dos olhos do Henry, já sai perdendo, porque ele não vai considerar para ele, ainda mais ela sendo uma mulher casada, não tinha o reparo, né, da moral ali, né, dela ter perdido, sei lá, a virgindade com ele. Não, não teve nada disso. Ela foi por escolha própria. Então, novamente recai essa questão aí, ele ainda se configurar como isento dessa responsabilidade, né? Que ele era bem responsável por causar esse alvoroço entre as irmãs Bertram e depois tentar fazer maldade, que eu acho que era maldade mesmo, de conquistar a Fanny, né? É, É, é mais ou menos isso que eu tinha para falar, mas tem também o retorno. Aí ela é bem bruxa má do Oeste, fazendo a referência ao Mágico de Oz, da saúde do Tom e da possível morte. Então aí eu acho que assim, né? Vamos e convenhamos, por favor, senhor Edmund Bananinha. Isso aí já deu para mostrar o caráter dessa mulher, né? E a Fanny, é interessante que aquela carta, a Fanny não entrega ao Edmund, não, ela deixa ele descobrir sozinho, né, o que a Mary pensava, porque na carta ela tinha deixado muito claro para a Fanny que se o Tom morresse, tudo seria benéfico para o Edmund e, consequentemente, né, para ela também, e E tudo você seria coroado se a Fanny aceitasse o Henry também, enfim, era meio que uniões ali. Você percebe com essa lembrança aí que você
mencionou da carta, é o que a Fanny pura de coração. Se ela quisesse azeitar o esquema lá do Ah, claro. Crawford, ela mostraria a carta, que é uma prova mais concreta do que a letra da Mary Crawford falando da morte do Tom. Isso. Mas aí Pois no é. final do 47, o que eu grifei aqui é que ele considerava ainda a amizade de Fanny o seu único refúgio. Aí agora, galera, faltando um capítulo para acabar essa história, o Edmund faz isso. E é bonitinho. Pois é. Pontuar aí no capítulo 48, eu vou citar, tá? A gente tem tempo. Deixe que as outras penas se ocupem em descrever a culpa e a tristeza. Abandono esses odiosos temas o mais rápido que posso, impaciente por restituir todos aqueles que não possuem grandes faltas, um conforto tolerável e encerrar com os demais. Então, Jane Austen, parece que ela já pega assim, já passa uma régua, olha, agora vamos acabar essa história. Né? Ela já tem umas frases bonitas, mas ela quer encerrar, né? Isso é interessante, porque o início do capítulo também, o fim do 47, o início do 48, é porque vem com essa questão de querer fazer um encerramento de fato, porque começa com o Sir Thomas refletindo sobre a conduta na educação das filhas, a conduta dele, o fato de ter delegado a senhora Norris, né? Consciente dos seus erros, mas mais ou menos. Mas ainda assim colocando a culpa na senhora Norris, né? Que não é mãe de crianças que já são adultos, né? Exatamente, né? Aí tem um fato muito interessante, que depois de um tempo, né? Essa fuga da Maria e do Henry se torna infrutífera, porque eles convivem, mas a relação vai declinando, né? E eles acabam se separando. Então, era uma prova de que era só ali aquele fogo momentâneo, a vontade de querer romper com paradigmas da época e se jogar naquele relacionamento frívolo que não tinha amor. Talvez da parte da Maria tivesse aquela atração e tudo mais, mas do Henry nunca teve, né, amor de fato. E aí o relacionamento acaba, e aí é que o pai, o Sir Thomas, não quer ver mais a filha de maneira alguma, diz que vai protegê-la financeiramente, mas que não queria mais encontrar a filha em Mansfield Park. Por que ele diz isso? É uma reação ao fato da senhora Norris sugerir que a filha tinha que ser perdoada e aceita, mesmo como visita ali em Mansfield Park, ele diz que não vai aceitar não, né? Dizer que a Maria vai entrar em Mansfield Park como se nada tivesse acontecido, não mesmo. Não dá, principalmente por causa dos vizinhos, da questão moral daquela época, né? E tem uma reflexão aí dele ainda, que ele faz a respeito dessas moças, reconhecia com tristeza que, apesar de todo o cuidado e todos os gastos com a educação de suas filhas, não tinha se preocupado em ensinar-lhes os deveres essenciais e não conseguiu conhecer o temperamento e o caráter de cada uma. Então, ele estava ocupado, na verdade, em ser barão, de ser sir, né? Que o básico ele não ensinou. E o que a gente vê lá mais adiante, vou antecipar uma marcação que eu fiz ali, é que a família da Fanny Price, apesar da pobreza e da falta de educação, né, de berço, assim, digamos, os filhos têm um caráter muito mais direto, muito mais correto do que esses filhos da família Bertram, né? Não tenho nem dúvida. É interessante, aí a Duda fala assim, aí as escritoras contemporâneas de romances de época poderiam aprender com ela, com a Jane Austen, parar de enfiar epílogos todos iguais, por sinal de 20 páginas. Mas a Jane também, ela corre muito no capítulo final, ela poderia fazer assim, ser menos econômica. Ela é mais econômica e deixa a gente imaginar. Aí Pode falar. Essa reflexão do Sir Thomas, de dizer que não aceita mais a Maria lá em Mansfield Park e tudo mais, aí a senhora Norris novamente vai tentar colocar a Fanny como culpada. Você não quer que a Maria venha
porque tem uma moça em casa, que é a Fanny. Aí Uhum. ele disse que não tem nada a ver, a preocupação dele, na verdade, é até com a vizinhança, com uma questão de etiqueta familiar daquele tempo, novamente, né, 1814, e que ele não ia aceitar e ponto final, porque ele era o chefe daquela família, e que se Sim. ela não estivesse satisfeita, ela podia mudar de casa e ser subserviente a Maria. E é o que acontece, né, gente? Vivemos para ver este momento acontecer. A senhora Norris vai Fogo, sair de Mansfield Park. fogo no parquinho da senhora Norris. Tem uma questão aí que é o encaminhamento antes do fogo no parquinho aí, do senhor Hershworth, que ele não teve nenhuma dificuldade em facilitar esse divórcio, tranquilo. E aí Maria vai ter que morar. Aliás, Norris tem que morar com Maria e ainda culpa a Fanny. Passou a odiar a Fanny, porque quem seria? Veja bem, a Fanny é uma moça solteira, né? Com a moral impecável. Aí ela vai ainda ser obrigada a morar com essa prima que está com a moral corrompida para aquela sociedade? Não. Então quem vai é a senhora Norris, que não tem mais, ela não precisa, não tem como perder essa questão, né? Ela já é viúva. Isso, não, mas é interessante que a própria senhora Norris não tem o senso de reflexão Uhum, de ver que ela também fez uma escolha de educar de uma maneira muito mimada sim. as meninas Bertram, e ela meio que paga por isso indo morar com a Maria, né? Veja, é uma reflexão da escolha que ela faz. E Sim. ela culpa o outro. É aquilo que eu já vinha falando de capítulos anteriores. Ela vai culpar a Fanny por, pela escolha que ela mesma fez de querer apoiar o erro, né? E Sir Uhum. Thomas veio desconstruindo essa confiança que tinha na Norris, porque quando ele volta de Antígua, o que que ele encontra? O teatro montado e ela não fez nada para evitar isso. Porque a Lady Bertram praticamente só dormindo, né? No mundo da lua. Exatamente. Tem um momento aí que eu chamei de momento pá também, né? Ha, 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 muito, né? Que é ninguém lamentou sua partida em Mansfield Park. Mrs. Norris nunca foi capaz de conquistar sequer aqueles que mais amava. Então, ninguém. Eu tô nem aí pra ela. Exatamente. A outra coisa que eu concluí desse capítulo foi que, assim, talvez, né, gente? Aí o talvez não está escrito, Uhum. mas é possível de pensar a respeito, que eu acredito que faltou paciência a Wendy e a Mary nas suas condutas, né? Assim, porque se eles tivessem sido mais fortes do Uhum. que assim, eles tentaram em algum momento se encaixar dentro da família Bertram, ele com interesse na Fanny e a Uhum. Mary com interesse no Edmund, se as respectivas condutas fossem controladas, não vou dizer corrigidas, talvez o caso dele ou dela em mudar a opinião em relação ao clero e tudo mais, se eles fossem mais pacientes, eles teriam chegado aos seus respectivos objetivos, provavelmente. Uhum. Mas claro que é uma escolha de escrita e tudo mais, e levaria a esse desfecho, Uhum. porque pelo menos o Henry ele tentou corrigir um pouco a conduta dele com esse súbito interesse que Sim. ele resolveu empreender sobre a Fanny. Mas a Uhum. Mary não, né? Então, assim, essa falta de paciência deles, que eu julgo como falta de paciência, porque o Henry está quase chegando lá, então levou os dois a agir Uhum. contra si mesmos e não terem os seus objetivos alcançados. Uhum. Aí tem um mal-estar da família Grant, que já tinha saído do presbitério de Mansfield Park para Bath, e depois eles foram para Westminster, porque acabou corroborando que o Sr. Grant iria ganhar mais, então foi meio que uma Uhum. saída, não estar É, mais ali em Mansfield Park e ao mesmo tempo continuar na função de clérigo, né? sim. E não Até retornaram mais. vergonha, né? Na vergonha de ser É, um o clérigo desconforto. de Mansfield Park e o sobrinho, né? Aliás, o cunhado, né? O Ter, cunhado. ter feito o que fez. Só voltando um É. tiquinho, antes dessa notícia aí, né? Dos Grant,
Todos esses exemplos aí, desde a Norris, né, do destino da senhora Norris, da Júlia, né, e principalmente o foco no Henry Crawford e na Maria, são grandes, eu anotei que são grandes exemplos de como a educação, às vezes, ela, né, não depende só de quem tem o interesse de cultivar uma mente saudável, educada e com uma moral respeitosa. Então, essas pessoas, elas têm um problema de caráter, né? Esses personagens aí. É o que a Duda está colocando aí, ó. Os castigos que a Jane Austen coloca, ela aplica, são mais realistas mesmo. Não é aquela coisa novelesca, morte, cadeia, loucura. Pois é, que castigo pior? Porque assim, a senhora Norris, ela tenta muito proteger a Maria, mas quando vai conviver com a Maria, elas simplesmente não se suportam. Então tem Exato. castigo pior do que essa convivência forçada e que nenhuma das duas tem saída, elas vão viver uma vida confortável, porque Sir Thomas prometeu que jamais deixaria Maria desamparada, mas não Uhum. era mais bem-vinda em Mansfield Park. Então, Tá. vai conviver com a tia e elas não vão se dar bem, e esse é o castigo para elas, né? Essa falta de convívio em sociedade, já que a Maria não tinha mais como conviver em sociedade, e a Norris, por consequência, vai sofrer com essa punição, entre aspas, também. Outra coisa que eu anotei ainda, completando essa questão aí do caráter, é que quando mexe com a vaidade desses personagens, aí eles metem os pés pelas mãos e fazem todo esse, como a gente brincava lá no início, esse plot twist aí, bem final aí, que muda bastante a vida de todo mundo, essa decisão impensada, né, da Maria. Porque o Harry Isso. estava disposto a tudo, dependia só se ela ia ceder ou não. Aí a Mary, como os Grant foram para Westminster, então assim, Londres e tudo mais, é muito conveniente para a Mary, né? Ficar com a irmã. Então a Mary é acolhida pela irmã e fica sendo mais conveniente ainda, porque depois de um curto tempo, o Dr. Grant morre, e aí é conveniente para a irmã, a viúva, ficar com a irmã mais jovem, e é Uhum. interessante nesse trecho aí que acontece isso, que a Mary estava decidida a querer apenas se unir a um primogênito. Ou Uhum. seja, ela não aprendeu nada, gente, com a Uhum. situação que ela vivenciou com Edmund, não Não, aprendeu ela é nada. dona do destino com a renda, né? Com a herança que ela recebe, né? Os dividendos, 20 mil, 20 mil libras. Ela só pensa que ela ainda vai se dar bem, mas eu acho que isso afeta, sabe? Numa sociedade inglesa do século XVIII, esse 19, esse comportamento, o fato dela ser irmã do Henry Crawford vai afetar, sim, as possibilidades, Claro, né? Só que ela já imagina ela não dá o braço a colocada, torcer, é né? muito orgulhosa. Né? Ela é a rainha de todas as cocadas, né? Da bacia lá da Baiana. Bom, tem uma coisa que eu queria citar, mas uma fala da Jane Austen, eu até tinha escrito aqui, genial, porque ela fala, a propósito, me abstenho de citar as datas nessa ocasião, desejando que cada um tenha a liberdade de fixá-las, mas devem estar atentos que a cura de paixões irremediáveis devem variar muito de pessoa para pessoa. Então, ela não coloca, não fixa data aí para falar dessas mudanças que ocorreram de sentimentos, principalmente do Edmund, né? Aí ela já abre Isso. um escopo aí, já abre um espaço para a gente falar assim, olha, a gente não sabe quanto tempo foi, pode ter durado um bom tempo, né? Porque É a gente porque é uma construção lenta, né, dessa questão de surgir uma afeição sim, entre o Edmund e a Fanny. Então, não é uma coisa assim não é, repentina. não é uma coisa que ele estava tomando café, olhou para a prima, poxa, amor da minha vida. Não é Como assim. no filme. No filme é assim, né? Mas 2007, muito escrachado isso, né? Muito escancarado. não tem nada a ver ali no filme de 2007. Não é assim de uma hora para outra, da noite para o dia. É uma construção e, querendo ou não, de certa maneira, é meio que conveniente, sabe? Ah, é meio que uma união conveniente, porque ele viu que não encontraria nenhum exemplo de pessoa como ela.
como a Fanny, entendeu? E E que ele foi meio achava, que uma construção natural. ele considerava, tendo aqui na fala, né, do narrador, tendo se decidido, então ele se decidiu por ela, né? Não é uma coisa assim, está de amores, né? Caído de amores, sentiu que essa era a estrada para a felicidade. Então, vamos ser prudentes agora. Então, eu tenho que tô olhando para os lados agora, consegue, né? Enxergar outras coisas acontecendo no entorno dele. Então, olha, tem uma moça muito bacana de moral incorruptível, de, né, que ele tem boas relações desde o início. Ah, a Fanny Price, do nada, né? Surge, mas não é bem do nada, é É, é uma construção. E aí, no caso, eles vão morar lá em Thornton Lacey, que é o lugar que a Mary desprezava tanto, né? Aham. E para a Fanny era sensacional para a felicidade dela. E isso só foi possível porque a Susan estava ali, porque a princípio a Lady Bertram ela não é muito favorável a essa união do Edmund com a Fanny, porque a Fanny sairia de Mayfield Park e aí com quem ficaria, né, essa indolência que a Lady Bertram tem aí, a Susan meio que vai ali ser a pessoa que vai substituir a Fanny de todas as formas, e ela se sente muito grata com essa oportunidade de servir, de mudar de vida, de ser ali, entre aspas, uma nova Fanny para senhora Bertram. E ela era muito nova, né? Uhum. Lembrando que na história a Susan ainda tem 14 anos, então vai ser uma experiência de vida para ela ser essa pessoa que vai auxiliar a Lady Sim. Bertram. E por isso que Ela não tem tanto ciúmes assim da Fanny, né? Porque ainda tem a Susan para dar um alento ali. isso, exatamente. Aí tem um trecho interessante que o Sir Thomas acha que fez o melhor por todos. Aí eu disse, sério? Ele pensa isso, que Tá na fez o melhor por todas as pessoas? posição, não, né? Eu acho que, na Não. verdade, aí entra a ironia da Jane Austen para mostrar que ele, achando que estava certo, estava tomando as suas decisões, porque não é assim. Ah, eu estou certo e a coisa é o que eu acho que eu estou fazendo certo, não significa necessariamente que é o correto, né? Bom, aí, né, no antepenúltimo parágrafo, o narrador enaltece a família Price, né? A utilidade de Susan, a excelência de Fanny, olha, excelência, hein? A invariável conduta e crescente fama de William e a felicidade geral e a prosperidade dos demais membros da família, que se ajudavam mutuamente. Mas aí a gente vê já um foco para desse narrador, um foco para a família Price. Foi aí que eu marquei família pobre versus família rica, que a riqueza ali não contribuiu, né, para a formação do caráter desses filhos dos Bertram. Neste caso aí foram Exatamente. praticamente Ah, corrompidos, né? aí eu acho interessante essa questão do Sir Thomas achar que fez o melhor pela família quando, assim, muitas coisas poderiam ser evitadas, e aí eu acredito que é a sinalização que a Jane Austen faz. Veja, ele era o chefe da família ali. Então, ele acha que fez o melhor por todos. Então, ironicamente, a Jane coloca isso, que ele acha que fez o melhor por todos, e quem leu e fez toda a reflexão do livro entende que foi por causa dele que muitas coisas não deram certo, inclusive para as próprias filhas, entendeu? O Então, que a gente percebe assim, que é essa questão de ser intransigente, a pessoa ela vai passar por cima de muita coisa. E aí, no caso da educação, ela não está necessariamente correta. Mas imagina um pai durão hoje e naquela época. Então, não significa que ele estava fazendo certo, né? é, aí no fim das contas, ah, essa espera da Fanny de sempre seguir com retidão de caráter e tudo mais é recompensada, porque o presbitério de Mayfield Park vai ficar vacante, porque mesmo em Westminster, a morte do Dr. Grant acaba gerando vacância em Uhum, Westminster e o presbitério de origem dele, que era Mayfield Park. E exatamente. aí o Edmund vai ganhar finalmente o direito de assumir o presbitério de Mayfield Park E e aí, vai se mudar com a Fanny
para Mansfield Park e viver no presbitério. E esse é Isso, o final, assim, que ela se sente muito contente. porque ela não se sentia à vontade quando os outros moradores do presbitério de Mansfield Park estavam ocupando esse lugar. Então a Fanny se reconhece dona daquele lugar depois do casamento com o Edmund Bertram. E aí a gente vê o que eu escrevi aí só para fechar, que é a minha fala final, é que Mansfield Park no início assustava a Fanny Price, até pela grandiosidade, e aí ela reconhece que mesmo a propriedade, de um modo geral, né, o presbitério sendo parte de Mansfield Park, é um lar querido. Então a gente, né, ela está satisfeita, minha gente. E o Edmund, com uma boa conduta, digamos assim, de Fanny Price, ele poderia ser um pouco mais ativo, mais esperto, né? Deixar de ser banana. Às vezes ele vai deixar de ser a penca toda e vai ser só algumas bananinhas por aí na vida. Eu acredito que eles meio que, o casal meio que se complementa nessa história, porque ele encontra nela um modelo de pessoa que ele quer, com essa aceitação, a aceitação que a Mary não tinha em relação a não querer aceitar um clérigo, não aceitar a vida em um presbitério mais modesto, depois mudar para outro melhor. A Mary nunca quis isso, enquanto que para a Fanny tudo era muito bom. Uhum. E a Fanny, ela aprendeu a ser mais ativa, porque ela sentia um medo terrível, né? Até de abrir a boca, de opinar. E quando ela vivenciou toda essa situação com o Henry Crawford, ela passou a ser uma pessoa com poder de decisão. E ela foi persistente nisso, mesmo ocupando um espaço e tendo um papel em que ela, teoricamente, não poderia decidir. Mas Uhum. ela foi firme e até o fim manteve a sua decisão. É. Então, assim, é admirável essa evolução dela. O que eu Evolução escrita pela Janinha. O que eu acho legal também assim, eu não sou totalmente time Edmund, ele fica lá no finalzinho da lista dos heróis, né? Mas eu acho que as pessoas têm enaltecido muito o Das, porque ele consegue mudar de opinião e ver seus erros mais rapidamente. O Edmund é no último capítulo. Aí ele, É. enquanto personagem em questão de ser queridinho, aí ele se lasca, ele perde pro Darcy ou para Brandon, por exemplo, porque ou então é infinitamente no Knightley e o Wentworth, porque ele é fraco o tempo todo, né? Aí nos dias atuais a gente faz essa leitura e acha ele banana o tempo todo, mas gente, era um pouco difícil. São funções, né? É, Ela dava funções para as personagens e tentava colocar os tipos que existiam. Existiam os Darcy, existiam, que parece muito difícil, né? Existia uhum, o Knightley para mim é um modelo porque ele critica a quem ama, né? Que no caso é a Emma. sim, Então, é assim, eu acho muito interessante a forma como ele é construído ali entre todos, porque todos têm qualidades e defeitos. Eu acredito imensamente que as qualidades do Knightley sobrepõem muito, muito mesmo aos defeitos que ele mesmo julgava ter. sim. Interessante que ele fazia essa reflexão. É. Bom, Lídia, a gente está com 43 minutos. Eu Vamos gostaria de encerrar. agradecer imensamente, primeiro, por esses longos anos de amizade, né? E por essa disponibilidade, por essa participação efetiva aqui, né, no canal da Jane Austen Brasil, com o seu Lilia Books, para a gente poder render essas conversas maravilhosas. E eu te desejo muito boa sorte nessa etapa final aí de doutoramento, né? Porque doutora você Muito já é, obrigada. doutora você já é, agora falta correr para o abraço para receber o título, que é uma fase, e ela vai passar. Então, Amém. Eu sou muito grata a gente, também. Somos. a gente recebe ano que vem de volta com as lives, já com Também sentirei falta das lives, gente. Eu todas as agradeço voltas aí de muito. vibes, né, de vibrações positivas para que você tenha clareza, para que você tenha
certeza do que você está escrevendo, porque é um momento decisivo, minha gente. Quem passou por isso, então mandem energias positivas aí para a Lília para ela encerrar logo. Preciso. E só me Exatamente. Então, eu sou muito diga. grata, vou aproveitar para agradecer pela parceria, por ter sido convidada para esse projeto, que foi muito bom. Eu tinha muito receio assim de falar com câmera e tudo mais, mas esse momento de pandemia fez com que a gente pudesse proporcionar esse momento não só para a gente, né, que falar de Genial é sempre bom, né, mas para as pessoas também que desde março, né, que a gente vivencia essa situação e foi por causa disso que nós pensamos nesse projeto de lives, que Uhum. espero que volte ano que vem, em um contexto diferente, com mais liberdade, espero que com mais saúde para a nossa sociedade, Sim. e poder proporcionar novas leituras, novos pontos de vista, discutir EMA, persuasão, abadia, Uhum. juntamente com vocês, conto com vocês ano que vem. Eu não vou abandonar o meu IG, apesar de que eu vou ficar bem menos ativa em relação às postagens. Sim. Ano que vem nós voltaremos com EMA, sim, espero. Com EMA, que é o livro que eu fiz Esclarecimento. assim, né? As releituras que faltam ser feitas são na ordem da publicação, que a gente escolheu fazer por ordem de publicação, é Ema, Persuasão e Abadia de Nottingham. A Lília já fez uma análise de Abadia de Nottingham. É só procurar lá no YouTube ou no IG, eu não tenho certeza se está salvo, mas no nosso Também YouTube. fiz de EMA já. Só Sim, que então, tão rápido, é 1 hora, né? 1 hora e meia. leituras como essas que a gente tem feito. E eu queria esclarecer também que as lives elas não vão acabar hoje. A gente vai ter algumas lives esporádicas. Primeiro, a 60, para marcar bem, vai ser com a Magda Veloso, ex-professora de literatura da UFMG e da Federal de São João del Rei. E nós vamos fazer 2 lives bem curtinhas para falar sobre as publicações da Literalstem, que nós recebemos 10 artigos nessa última chamada, então a gente vai falar bastante sobre essa revista que merece um destaque. E no Só mais, para Lívia, dizer, obrigada. eu fiz live para que no caso lá era. Eita, agora a palavra fugiu, era apresentando Jane Austen e tal. Então, eu fiz sobre abadia, Uhum, fiz sobre persuasão, Emma e uhum. Monsieur Park. Fiz Sim, desses 4, exato. certo? Muito bem, Lília. Boa sorte. A gente vai se falando e qualquer dia você entra e invade essa live para dar notícias aí. Você invade Tchau, esses stories. tchau. Tchau, gente. Obrigada Aguardem o pela ano que participação. vem, minhas historinhas. Muito bem. Bye. Obrigada. Gratidão. Tchau, gratidão.